Bom dia, amados, tudo bem? Estamos aqui hoje no Ministério Chama, como sempre, e eu quero agradecer aqui a todos que têm acompanhado esse chamado, a todos que têm acompanhado o trabalho do livro de Apocalipse, né? Hoje estamos um pouco diferente aqui, hoje não pudemos contar com a presença do Mateus, né? E com certeza sempre faz falta, mas a gente tem que entender também, né, que todos têm aí às vezes uma responsabilidade, às vezes um compromisso. Eu só quero contar com sua colaboração, que talvez eu não consiga hoje responder todas as perguntas, né, uma vez que eu estou, bem dizer, sozinho aqui, mas assim que encerrar e for publicado lá na página do Chama, se ficar alguma pergunta, alguma questão que nós não respondemos, né? Tenha certeza que eu vou lá preencher, vou lá dar a resposta a vocês, não vou deixá-los sem resposta, e ao mesmo tempo também, durante a semana, talvez semana que vem, a gente também volte a tocar em alguns assuntos de algumas perguntas que alguém nos coloca, ok? Muito bem. Pastor, do que a gente está falando mesmo? Lembra, nós estamos falando de Apocalipse e nós estamos falando a respeito do milênio, ok? Quero começar essa aula já falando sobre algumas dúvidas, algumas questões, enquanto todos vão entrando, mas quero, antes de tudo, apresentar a Deus. Amém? Pai, nós queremos colocar diante das Tuas mãos, Senhor, este momento, Senhor, em que nós precisamos do Teu cuidado, precisamos da Tua atenção, Senhor. Direciona, Senhor, essa live, que ela possa falar com cada um de nós, a começar comigo, Senhor. Sempre digo, Senhor, que aquele que fala é o primeiro que recebe, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos direciona, ó Pai, nos dá luz sobre tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, toca-nos e fala conosco nesta manhã, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Se possível, amado, pega lá o link do Chama, manda para alguém que tenha acesso a esse link, né? É muito importante. Às vezes alguém que não conhece o Ministério Chama ou não sabe das programações do Ministério Chama, você manda o link lá para eles. Não precisa às vezes nem ser num grupo necessariamente, mas às vezes reservado para alguém. E esse alguém vai ter a curiosidade de repente estar acessando os cultos, acessando os trabalhos do Chama através desses links, ok? Muito bem. Quero começar aqui falando um pouco a respeito de algumas dúvidas que me foram relatadas, né? Alguns irmãos, e eu estimulo isso, têm procurado estudar a respeito de Apocalipse e têm dito assim: puxa, pastor, eu tenho até tido a curiosidade de assistir alguns pastores, assistir alguns homens que creio que são homens de Deus e que eles falam a respeito desse tema e trazem às vezes até algumas curiosidades, algumas atualidades, e a gente sempre agradece, né? Porque alguns irmãos chegam até a nos enviar esses vídeos, então fica aqui o nosso agradecimento. Só que a gente quer pautar algumas coisas, né? A primeira coisa, me mandaram um vídeo a respeito de uma determinada pessoa, né? Muito bem. E ele dizia lá que o número da besta, né, era o 644. Nós já passamos sobre esse tema, mas é importante salientar da onde que o pastor tirou que é o 666. Apocalipse 13, 18 diz assim: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número
é 666. Amado, ali aquele determinado homem, que até acredito que na boa intenção, ele coloca o número 644 e ele diz, olha, não, porque na realidade nós estamos falando agora do Novo Testamento e ele está em grego e o Velho Testamento estava em hebraico. Amados, o que eu preciso destacar para vocês é que independente se Deus falou em hebraico ou em grego, Deus determinou que o número seria 666. Pastor, e o senhor falou que o número 6 é relativo ao homem, porque o homem foi criado no 6º dia. Mas, pastor, eu ouvi um outro vídeo lá, que ele diz que não tem relação com o homem. Amados, o mesmo versículo, observe. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Entende? O número 6 não foi que uma simples dedução, não foi conjecturas. Na realidade, a Bíblia em Apocalipse 13, versículo 18, deixa muito claro que é número de homem, ou seja, é um aspecto que Deus levanta na natureza humana. Pastor, e por quê? Porque o homem vai ser usado nisso, né? Então veja, quando nós falamos de trindade satânica, que eu falei sobre o dragão, o falso profeta e o anticristo, eu estou falando de 3 figuras personificadas na figura do homem. Ah, mas pastor, o dragão é Satanás. E Satanás não é homem, só que ele diz que ele vai entregar todo o poder dele para o homem, entende? 3 em 1, ele tentando fazer uma imitação da trindade de Deus, só que de uma forma pervertida, por isso 666. E aí, eu já respondo uma segunda pergunta que me mandaram, dizendo assim, pastor, olha que interessante, eu estava vendo um vídeo aqui e falaram de uma tal vacina. E essa vacina tem no seu protocolo, você sabe que o protocolo geralmente tem um número de registro, no seu protocolo tem o número 666. Eu ouvi um determinado pregador, um determinado professor, pastor, ensinando a respeito disso e dizendo que possivelmente seja a vacina, que seja a marca da besta, e isso seria possível? Daí eu coloco o seguinte argumento, amados. Por exemplo, nós falamos do microchip, e quando nós falamos do microchip, isso há 5 anos atrás, o que nós mais tínhamos de avançado para o tempo era o microchip, né? Hoje se sabe que há outros recursos. Hoje, por exemplo, há um selo holográfico que simplesmente feito na pele, ele fica na pele como se fosse uma segunda pele, totalmente aderido, como se fizesse parte do seu corpo, ok? Pode ser um selo holográfico, pastor? Pode. Pastor, mas e a vacina? Eu sempre digo para vocês que a Bíblia deixou um sinal. Qual é esse sinal, pastor? Que a marca teria que ser ou na fronte, na testa, ou na mão direita, ok? E daí qual a argumentação que eu coloquei? Olha, a ideia da vacina é uma ideia inovadora. A ideia da vacina é uma ideia que vai além da ideia do microchip. Só que um problema, a Bíblia falou que a marca vai ser aonde? Na mão direita ou na testa. Agora, como que eu coloco essa marca da vacina nesses lugares?
eu vou ter que então subentender que essa vacina vai ter que ser aplicada ou na testa, ou ela vai ter que ser aplicada na mão direita. Entende? Porque às vezes nós questionamos algumas ideias, ainda que teoricamente parecendo revolucionárias, ainda que teoricamente parecendo boas. Mas novamente eu friso, a ideia do microchip é apenas uma suposição. Pode ser que surja um nanochip, ok? Pode ser que surja uma outra tecnologia durante esses poucos anos que eu acredito que falte e que vá responder a tudo isso, ok? Só que uma luz sobre isso deve vir na mão direita ou na fronte ou na testa, ok? Então nós lançamos luz sobre essa questão também. Novamente me perguntaram o seguinte: pastor, eu estava assistindo um vídeo lá e eu vi que um determinado pastor falou sobre a ideia mesotribulacionista. Você já esteve conosco, você sabe que a ideia mesotribulacionista é o quê? De que os cristãos vão passar por metade da tribulação, meso, meio, ok? Muito bem. Até aí eu respeito, não? São vertentes, alguns acreditam que Jesus vem antes, alguns acreditam que Jesus vem no meio. O importante é que você esteja preparado para ambas elas, ou quem sabe até, segundo algumas visões, a pós-tribulacionista, mas que acho muito difícil de ser. Até aí tudo bem. Qual é o enclave? Que a pessoa diz assim: e pode ser que nesse tempo se exija a marca da besta. Tudo bem, realmente. Mas, se você receber a marca da besta, você pode passar pelos sofrimentos que a Bíblia diz, mas ainda pode ser salvo. Aí eu discordo. Eu discordo. E por que eu discordo? Que Apocalipse 14, 9 e 10 diz assim: um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, ok? Daí ele vai continuar. Também no versículo 10 do capítulo 14. Também beberá do vinho do furor de Deus, que derramado foi sem mistura no cálice da sua ira. Agora preste atenção nesse trecho. Será ainda atormentado com enxofre ardente. Amado, você já estava comigo. Quando é que vai aparecer o enxofre ardente? Está lembrado? Para onde que o homem que é condenado hoje vai? Ele vai para o inferno. E eu falei para vocês que existe uma separação. Uma coisa é o homem que é condenado hoje e vai para o inferno. Uma coisa é lá no final, que o inferno, a morte, o anticristo e o falso profeta e Satanás e todos os que foram condenados vão para a segunda morte, que é o lago de fogo de enxofre, ok? Você vai se lembrar então que eu estou falando que quem vai para o lago de enxofre ardente, ou lago de fogo de enxofre, muito bem, está indo para a condenação eterna. Agora veja, o versículo 10 do capítulo 14, ele deixa bem claro que Deus vai derramar o cálice da sua ira, mas até aí você podia dizer: pô, pastor, mas espera aí, pode ser que seja só na tribulação. O cara receba a marca da besta e só na tribulação ele vai passar por essa luta, por essa perseguição. Depois, quem sabe, se ele se arrepender, ele vai ser salvo. Não, não. Olha o que diz: será ainda atormentado
com enxofre ardente. Onde é que é o fogo de enxofre ardente? Na morte eterna, na segunda morte, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Entendeu? Então, recebeu a marca da besta. Não é o pastor Batelli que está querendo. Por mim, eu até falava, salva todo mundo, mas Deus precisa ser justo. Recebeu a marca da besta. Ah, mas eu estava sobre aperto, estava me sufocando, estava sob pressão, iam matar meu filho, iam matar minha filha, iam tirar a vida da minha esposa. Amados, lute para você não estar nessa época. Agora, se alguém estiver, em nome de Jesus, eu espero que não receba a marca de jeito nenhum, nem que eles tenham que cortar sua cabeça. Não receba a marca, porque a Bíblia é bem clara: será condenado ao fogo ardente ou lago de fogo de enxofre, ok? E aí nós respondemos uma nova questão. Mas pastor, o outro pastor diz tal coisa, o outro... Amados, eu não estou dizendo que eu sou mais certo ou menos certo. Eu estou dizendo que eu estou acompanhando a Bíblia. Eu estou passando para vocês o versículo bíblico para que não pareça pretensão minha de chegar aqui e dizer, eu penso assim e o que eu penso é real e verdadeiro. Não, ok? Não se trata de uma pretensão nossa, ok? Agora vamos falar um pouco, e até em resposta a muitas das perguntas que nos foram feitas, a respeito da ressurreição. Esse é um tema que muitos dizem, eu entendo, ressurreição é tranquilo. Mas na hora que a gente aperta um pouco, estreita um pouco esse conhecimento, a gente percebe que a maioria conhece pouco, ok? Vamos lá. Apocalipse 20, versículo 4 e 5 diz, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, ou seja, estão salvos. Ou seja, muitos daqui passaram pelo quê? Pela tribulação, porque está dizendo que eles não adoraram. Está dizendo que eles não receberam a marca. Entende? Ou seja, novamente está confirmando aquilo que eu acabei de falar. Que para eles estarem nessa posição diante de Deus, eles não receberam a marca. E não receberam sinais na sua testa, nem em suas mãos, e viveram. E reinaram com Cristo por 1000 anos. Você já está craque. Reinou com Cristo por 1000 anos, automaticamente vem na sua mente o milênio. Ok, mas aonde que está o porém? É aqui, ó. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Aqui você também está craque. Porque eu falei, olha, quem foi condenado, ou seja, quem já morreu na condenação, ele não vai acordar, ou seja, o corpo dele não será ressuscitado no arrebatamento agora. Ele vai ser ressuscitado só no julgamento do grande trono branco. Estão lembrados? Então até aqui está muito fácil, porque o julgamento do grande trono branco vai ser depois dos 1000 anos, depois da guerra final, ok? Mas daí ele usa uma expressão seguinte, esta é a primeira ressurreição, ok? Veja que interessante nessa versão aqui. E daí isso começou a se surgir muitas questões para nós, né? Pastor, a Bíblia usa tantos termos e eu tenho uma dificuldade tremenda, pastor, em entender esses termos que a Bíblia usa. O que é importante nós sabermos, amados? O importante de nós sabermos que a Bíblia relata sobre alguns tipos de tempo, ok? Por exemplo, nós temos um tempo que é o tempo antes do dilúvio. Nós temos o tempo que é depois do dilúvio. Só grava isso, nós vamos entrar um pouco sobre isso.
Nós temos o tempo que é depois do dilúvio, só que antes das leis de Moisés. E nós temos um tempo que é antes de Jesus, mas depois das leis de Moisés, ok? E nós temos um tempo que é depois de Jesus, ok? Só que em todo esse tempo teve gente que viveu, teve gente que morreu. E a Bíblia, antes que Jesus entregasse o seu corpo na cruz, vai usar uma expressão que se chama seio de Abraão, ok? Ou também uma outra expressão chamada lugar de tormentos, usando aí da tradução. O melhor texto para vocês encontrarem a respeito desse assunto está em Lucas, porque ali Jesus vai narrar a passagem em que ele conta a parábola a respeito do rico e do pobre Lázaro. Só que quando ele conta essa parábola, ele vai falar sobre um tempo anterior a ele. Veja, ele ainda não tinha morrido na cruz. Ele ainda não tinha ressuscitado. E nós vamos descobrir que Lázaro, que foi salvo, estava no seio de Abraão. E que o rico estava no lugar de tormentos. Lá no passado, antes de Jesus, as pessoas não iam direto para o céu. Havia um local, uma esfera espiritual, né? Que aqui estava o seio de Abraão, aqui o lugar de tormentos e no meio dela o abismo. Então é como se eles habitassem uma esfera próxima um do outro. Tanto que a Bíblia diz que quem estava no lugar de tormento, que era o rico, ele avistava Lázaro e vice-versa. Ok? Muito bem. Só que daí eu vou descobrir a seguinte situação. Quando Jesus vai para a cruz e ele morre ali na cruz, um ladrão que estava ali, pega e pede para que Jesus se lembre dele. O que Jesus diz para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja, ele não usou mais a expressão seio de Abraão. A Bíblia não vai mais agora falar em seio de Abraão, porque esse seio de Abraão, onde estavam aqueles salvos, agora ele vai ser resgatado e levado para o paraíso. Daí você vai falar, paraíso, pastor? Sim, paraíso seria o que nós chamamos de terceiro céu, ok? Ou seja, onde estão as ordens espirituais. Mas mais precisamente aqui, aonde está Deus e seus anjos, ok? Muito bem. Então ele vai para o paraíso. Mas daí você vai falar para mim, pastor, o paraíso é a última morada dos salvos? Não. Lembra do que eu falei? Que lá no final de Apocalipse nós vamos ter a nova Jerusalém, novo céu e nova terra? Pois é. Então, veja, o paraíso também é temporário. Mas quem morre desde o dia que Jesus foi derramado ali naquela cruz, até esse tempo em que sejam feitas novas as coisas, ele vai para o paraíso. Pastor, ele vai para o paraíso? Essa era uma dúvida. E nós já tratamos desse assunto, mas vale frisar porque o pessoal não compreende. E eu vou tentar trazer um pouco mais de luz para você ver que não é coisa da cabeça do seu pastor, não é divagação, não é opinião própria. Quando nós vamos lá no Velho Testamento, existe um termo que se chama keber ou keber, ok? Quando existe esse termo no hebraico keber, você está falando de sepultura física.
Então, quando você vai lá no cemitério, aquilo que você avista, aquilo que você vê ali, que você chama de sepultura, no hebraico é keber, ok? Muito bem. Só que existe no hebraico uma expressão, né, que nós chamamos de Sheol. Opa! O que é o Sheol? É o submundo. O Sheol é o que nós intitulamos de inferno. Opa! Então, Keber é onde vai o corpo físico. Ou seja, o fulano morreu, é colocado ali num caixão e ele vai com seu corpo físico no Keber. E Sheol é aonde vai a alma condenada, ok? Pastor, e daí? Qual é o problema? E daí que quando a Bíblia fala sobre as pessoas não terem consciência, e aí é a resposta, ele usa a expressão keber. Você então já entendeu que keber está falando de corpo físico. Então quem perde a consciência é seu corpo físico, amados. É seu corpo físico que não pode mais ser tocado. É seu corpo físico que não sente mais frio, não sente mais calor, não ama, não sente tristeza. O corpo físico que está no keber é que perde a consciência. O corpo físico é que dorme. Pastor, mas ele é consumido. Sim, mas Deus não vai ressuscitar esse corpo físico? Deus não vai restaurar esse corpo físico? Muito bem. Já a alma, que vai ou para o paraíso ou para o Sheol, esta fica consciente, tanto no céu ou no paraíso, quanto no inferno. Ok? Pastor, como você sabe disso? Porque a expressão que fala de consciência, ela está associada, quando vai falar sobre condenação, ao Sheol. Então o cara que está nesse Sheol, ou como nós gostamos de dizer, inferno, ele está consciente que ele foi condenado, ele está consciente que ele está no inferno. Ah, pastor, e na hora que ele morre? Talvez na hora que ele morre, até cair a ficha da onde ele está, porque se ele não conhecer a Bíblia, ele vai se deparar com um lugar de tormentos. Mas logo em seguida, já vai começar a cair a ficha de que esse lugar de tormento é aquilo que os cristãos falavam de inferno, que talvez ele até não acreditava, mas que existe, ok? E assim aqueles que vão diante de Deus. Então, para mim, fica muito claro essas questões, ok? Então, quando alguém vier falar essas expressões para você, não confunda. Seio de Abraão é onde eles estavam antes de Jesus. Paraíso é para onde nós vamos depois de Jesus. Ah, pastor, e Hades? Hades é Sheol em grego. Então, se você está falando no Novo Testamento, você usa Hades, ok? Se você está falando do Velho Testamento, você usa a palavra Sheol, que é em hebraico, mas ambas representam o lugar de tormento, ok? Agora, muito bem, vamos dar sequência a essas questões, vamos dar sequência a esses assuntos. Então, eu quero, para facilitar a sua vida, definir algumas coisas aqui. E veja, são apenas uma classificação como um apoio para te facilitar esse estudo. A Bíblia vai falar sobre a ressurreição. Jesus ressuscitou, certo? Mas eu quero falar sobre uma primeira ressurreição que fala das primícias, que fala de todos aqueles que vieram antes de Jesus até Jesus. Ou seja, eu estou falando de um grupo de pessoas que quando Jesus morre na cruz, e eles estavam lá no seio de Abraão, o que acontece?
Jesus faz o resgate deles para o paraíso. Então eles são as primícias, eles são os primeiros, ok? E lá no dia do arrebatamento, quem vai levantar primeiro dos mortos? Desculpa, quem vai subir primeiro? Esses que estão salvos e já morreram. Deus vai chamá-los antes de nós. E logo na sequência, num piscar de olhos, nós somos chamados, os que estiverem vivos na terra. Ok? Muito bem. Agora, esses que estavam antes, você tem que entender que existem os que estavam antes do dilúvio. E aí veio uma outra pergunta, e é importante eu falar isso, porque alguém me falou assim: pastor, estou com uma dúvida aqui. Como é que o senhor fala sobre o dilúvio? Como é que o senhor fala de salvação antes do dilúvio? Sendo que nós sabemos que o dilúvio só poupou 8 pessoas. Então, pastor, não seria mais correto dizer que todos que vieram antes do dilúvio foram condenados? De maneira alguma. Por quê? Porque quem foi condenado, e é por isso que eu falo que esses detalhes abrem a sua mente para não fazer julgamento errado. Quem foi condenado? Aqueles que estavam vivos lá no dilúvio. Então, supondo que houvesse uma população, vamos supor, de 10 milhões de pessoas lá no dilúvio, vivas, essas foram condenadas. Pastor, como é que você sabe? Porque se não fossem condenadas, se fossem justas, teriam entrado na arca. Ok? Só que, vamos dar uma volta lá atrás? Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalael, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, não são todas gerações que vieram antes de Noé, mas morreram antes do dilúvio. Ou seja, eu acredito que Adão está salvo. Só que ele completou os anos de vida. E por isso morreu antes do dilúvio. Porque se Adão estivesse vivo lá no dilúvio, possivelmente ele entrasse na arca com o neto dele, Noé. Se Sete estivesse vivo, possivelmente entrasse na arca com Noé. Então houve salvação, pastor, antes do dilúvio? Sim. E nós vamos ler um texto aqui que fala de Jesus como segundo Adão e fala que ele morreu por todos, que através dele entrou o quê? A remissão de nossas vidas. Então a morte de Jesus na cruz, entenda, não foi só para aqueles que vieram depois. Foi também como resgate daqueles que vieram antes. E é por isso que Jesus, quando morre, ele desce às profundezas, porque é um resgate desse ambiente, desse local chamado como seio de Abraão. Ok? Muito bem. Vamos dar sequência. Essa então é a primeira dúvida que as pessoas nos colocam. E veja, nós estamos tratando de Apocalipse 20. Nós estamos tratando dos conceitos que se encontram nesse capítulo que fala do milênio. Muito bem. A segunda pergunta que me colocaram: pastor, e aí? Como fica quem veio após o dilúvio e antes da lei? Amados, eles também são salvos mediante a lei em Jesus, ok? Porque a lei sozinha, né? Os que vieram depois da lei, perdão, a lei sozinha não pode dar a eles a salvação. Mas é quem veio entre o dilúvio e antes da lei.
Ainda que não existisse lei, Jesus também salvou a vida deles, pelo menos daqueles que andaram com Deus. Quer um exemplo? Por exemplo, quando nós vamos na Bíblia, nós fazemos a seguinte indagação: Adão se casou com Eva. Tranquilo. Daí nós vamos descobrir o seguinte: Caim se casou com quem? Sete se casou com quem? É claro que casou possivelmente com uma irmã, ou no mínimo com uma sobrinha, mas possivelmente com uma irmã. Mas pastor, a lei não diz que casamento entre irmãos não é permitido? Sim, a lei o diz. Mas lá em Adão, antes do dilúvio, existia essa lei? Não. Então era permitido. Então quando Deus for analisar esses homens, Ele não vai pegar essa lei lá na frente e dizer, ó, você cometeu esse erro. Porque não existia essa lei, entende? É como se hoje alguém quisesse aplicar uma multa de trânsito em você, sem que ela existisse. Olha, agora está proibido, estou te multando porque o seu carro tem 4 pneus e tinha que ter 8. Você vai falar, você está brincando. Onde é que está essa lei? Ainda não foi feita, vai ser feita. Você vai dizer, então ela não pode ser aplicada. Eu só posso ser cobrado daquilo que já existe. Então, amados, ainda que todos esses sejam remidos por Jesus, o olhar de Deus vai ser diferente. Porque numa época que não existia lei, Deus não tinha como cobrá-los, ok? Agora, veja, o conhecimento que advém depois do dilúvio, veja que as gerações que vêm depois do dilúvio, elas viram o que aconteceu. Elas tinham como sinal o dilúvio. Então, possivelmente, isto vai trazer diante de Deus uma análise, ok? Agora, vão ser condenados pela lei? Até Moisés não, porque a lei ela se fecha em Moisés. Eu estou falando a lei completa. É claro que Deus tinha estabelecido algumas coisas lá em Adão. Por exemplo, não coma daquela árvore. Por exemplo, Adão, você terá que conquistar seu pão com seu suor. São regras, são normas. Então Deus estava dizendo o quê? Ó, Adão, não é roubando os outros que você vai conquistar seu pão. Não é dormindo na sua casa que você vai conquistar seu pão. Mas depois de Moisés, a lei fica muito clara. E vá lá estudar Levítico, vá lá estudar Deuteronômio. É que nós não temos tempo de esmiuçar tudo isso, porque esmiuçamos essas coisas em outras épocas. Ok? Então, os pesos vão ser diferentes, porque Deus é justo. Muito bem. Daí falaram assim para mim, pastor, então quem vem após a lei e antes de Jesus vai ser julgado na lei? Sim. Porque é o que eles tinham de direção. Eles não conseguiam entender ainda todo o querer de Deus através do Mashiach, através de Jesus Cristo. Isso só foi revelado depois de Jesus, ok? Muito bem, mas existiam pessoas nessa época? Sim. De Moisés até Jesus calcula-se quase 1400 anos. E tudo isso está dentro, então, de uma primeira ressurreição, dentro de uma primícia, ok? Agora tem uma segunda leva de pessoas que nós dizemos o quê? Que são essas pessoas, então, que vão ser levantadas
no momento do arrebatamento, vão passar pela ressurreição ainda vivas, ok? Então, nós já somos salvos por meio de quem? De Cristo, ok? E existe ainda um terceiro salvar, que vai acontecer quando? Na tribulação. Pastor, mas na tribulação vai ter salvos? Sim. Lembra que eu falei que vai ter os mártires? Só que de uma maneira diferente. Não é aceitou Jesus como Salvador, pega a Bíblia, vai na igreja. Lá vai ser pelo próprio sangue. Ok? Muito bem. Então eu creio que esse assunto, ele começa então a tomar novos ares. Ok? E daí me perguntaram o seguinte: pastor, já que estamos falando de milênio, do que vai ser condenado, do que não vai ser condenado, pastor, e pessoas como, por exemplo, índios, e entenda índios aqui como aquele grupo de pessoas diferente de um certo padrão, ok? Que às vezes não tinham acessos a determinadas coisas, mas aqui você também pode colocar qualquer outro tipo de pessoas que passaram sobre a terra e que não tiveram oportunidades ou acesso que aquelas pessoas que nós chamamos de sociedade cultural teve. Então os índios, os inocentes, uma criança de 1, 2 anos, 3 anos, pessoas, por exemplo, como os escravos, o que acontece com eles? Hebreus 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. É muito interessante, amado, que você vai ver aqui que Hebreus diz que Deus lá antigamente falava de muitas formas, de muitas maneiras. E tem um livro que eu até recomendo para aqueles que gostam de ler, que se chama Fator Melquisedeque. Ali você vai descobrir, por exemplo, certas tribos que lá no dilúvio, lá naquele período inicial, começaram a caminhar em lugares distantes, em locais reservados, e se tornaram quase como que um povo isolado. E que por graça do nosso Senhor Jesus, tiveram acesso no século XVIII, século XIX, à cultura através de missionários. Esses missionários, e há um relato lá, não só um como vários, chegando lá começaram a perceber que eles adoravam um determinado Deus, com um determinado nome. E quando foram ver e conversar com eles, olha, mas quem é esse Deus para você? Qual é a história dele? O que se sabe sobre ele? Descobriram que se falava do Deus que fez o dilúvio, do Deus, do Pai das 8 almas de um barco, ou de um navio, ou de uma arca. Ou seja, estava se falando do mesmo Deus, com outro nome. Por quê? Porque Deus falou com essas pessoas de muitas maneiras, e eles vão ser julgados diante disso. Agora, uma ressalva, hein? Uma ressalva para ninguém achar que eu estou falando bobagem. Uma coisa é, por exemplo, eu estou no Brasil e falo Deus. Eu vou na Itália e falo Dio. Eu vou nos Estados Unidos e falo God. Ok? São termos diferentes, mas que se referem ao mesmo Deus, com letra maiúscula.
Diferente de pessoas, diferente, hein? De pessoas que falam assim, ah, Alá é o nome de Deus de uma forma diferente. Não é. Não é. Ok? Alá não é Deus com outro nome. Alá é adoração a um outro Deus, com letra minúscula. E se tiver alguém aqui ligado ao islamismo, entenda que nós falamos isso no amor. Mas o porquê que eu citei isso? Porque durante esses povos, Deus falava de muitas maneiras. Agora, Romanos capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem. Olha o que Paulo falou. Disse que as coisas invisíveis de Deus, elas se entendem desde sempre. E claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Agora, olhe como ele vai terminar esse versículo 20 de Romanos 1. Para que eles fiquem inexcusáveis. Excusa é o que no italiano? No latim? Desculpa. Ou seja, inexcusável é que eles não podem ter desculpa. Ou seja, mesmo aqueles que dizem assim, ah, mas eu nunca veio um missionário aqui pregar de Jesus, nunca veio um homem falar de Deus. Deus vai julgá-los pelo que eles tiveram de chance de ver. Então, se eles olhavam para a natureza e diziam, isso aqui é muito grande, alguém criou isso, alguém formou o sol, alguém formou a lua, e eu adoro esse Criador que formou todas essas coisas, qual é a leitura que você acha que Deus vai fazer? Que esse cara está salvo, porque ele está adorando a Deus, mas ele só não sabe dar o nome de Deus. Ok? Mas agora muitos outros, Deus pode olhar e na sua análise dizer, não, você não viveu uma vida de acordo com o conhecimento que eu te dei. E o fulano ir para a condenação. Mas é claro que não cabe a mim ou a você dizer quem sobe ou quem desce. Ok? Então, para que vocês não achem que eu estou falando por falar isso, olha que interessante. 1 Coríntios 15, lá no versículo 20 em diante, vai dizer assim, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, ok? E foi feito as primícias. Quando você lê isso, você fala, puxa, acho que o tradutor errou. Porque Cristo é singular. E as primícias é plural. Não, amado, ele não errou. Porque está dizendo que foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, com ele chamou as primícias. E quem eram esses primeiros chamados? Aqueles que já dormiam antes dele. E lembra que eu falei do assunto dormir lá atrás? Do corpo, que o corpo estava dormindo. Então os primeiros a serem alcançados são aqueles que já vieram antes dele. E daí eu friso novamente e respondo novamente a algumas pessoas que dizem, ah, mas então Cristo só veio para aqueles que vieram depois dele? Não, ele veio também para os que vieram antes. É só a análise que Deus vai fazer que vai ser diferente. Porque nós conhecemos o que aconteceu. Eles tinham a expectativa. Ok? Eles esperavam o Mashiach. Eles esperavam o Redentor. Agora, eu gosto muito de alguns comentários até nesses livros apócrifos. Porque esses livros apócrifos, algumas coisas nós desconsideramos, mas outras são interessantes. Por exemplo, eles dizem que desde Adão
já se tinha conhecimento de que haveria um remidor. Então, desde Adão, eles depositavam a fé nesse remidor, ainda que não o conhecessem. Pastor, prova isso, porque isso é livro apócrifo. Gênesis 3,15 diz o quê? Que o Filho do Homem iria pisar a cabeça da serpente. Agora, quando Jesus vem, como é que ele é chamado popularmente? Como ele é chamado na Bíblia constantemente? Filho do Homem. Ok? Então Jesus veio, lá para o passado também veio. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque todos morreram em Adão. Assim todos, veja, não diz aqueles que vieram. Eu estou lendo Coríntios, estou lendo a palavra de Paulo. Assim todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, hoje nós estamos dando um aplanamento em alguns conceitos aí, para que você entenda claramente. E isso é muito importante. Isso não é só conhecimento. Porque senão vai ter gente dizendo que a lei é suficiente para salvar uma pessoa. Na realidade, a lei era só uma direção para que essa pessoa tivesse uma conduta, porque ela ainda não tinha visto o maior exemplo que ia passar sobre a terra. Ok? Muito bem. Vamos dar sequência. Então nós descobrimos que Cristo é a primícia. Ok? Assim como, por exemplo, quando a gente vai estudar lá a estrutura de antigamente, nós vamos descobrir que Deus, quando os feixes amadureciam, ele dava uma ordem, que os primeiros feixes que amadurecessem, aqueles que se tornavam prontos para a colheita antes do que os demais, eles deveriam ser retirados e apresentados como primícia. Ok? O que ele está dizendo com isso? Que um grupo seria levantado antes, que um grupo seria remido antes. Por quê? Porque já morreram. Mas não é porque já morreram que não precisavam da remissão de Jesus. Muito bem. Mateus 27, amado, olha que interessante, versículo 50 em diante. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Que Espírito, pastor? Letra minúscula, o espírito humano dele. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos. E aí eu vou frisar, hein? Não foi corpo de qualquer um não, hein? Corpos de santos, ok? Que dormiam, foram ressuscitados. Então, se você já tinha dúvida, mas será que foi ressuscitado no espírito? Será que foi ressuscitado na alma? Não, aqui está falando muitos corpos. De todos os santos, talvez nem de todos, porque a Bíblia fala de muitos corpos, não fala de todos os santos. Muitos corpos de santos, mas fala de santos. Ou seja, de pessoas que morreram salvos mediante o conhecimento da lei, mas agora se levantam para testemunhar essa primeira ressurreição, ok? E se ficar na dúvida, veja que logo em seguida fala de santos que dormiam, ou seja, seus corpos dormiam, ok? E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Opa! Eu percebo que foi algo visual, algo claro, que o corpo se levantou, porque se tivessem levantado só em espírito, ninguém os veria. Ok? Muito bem. Agora, eu quero só frisar uma coisa, que quando nós tratamos lá do tema lá atrás, algumas pessoas quando vão ensinar, usam o termo Sheol como sinônimo para todos aqueles ambientes que existiam, tanto dos salvos quanto dos não salvos, que ficava num local que não era o paraíso.
Eu particularmente não gosto disso. Por quê? Porque como eu falei para vocês, Sheol é a palavra grega, desculpa, é a palavra em hebraico que está associada à palavra grega Hades, que se refere ao lugar de tormento, ok? Mas entenda, em nome de Jesus, que mesmo essas pessoas que usam esse termo Sheol para um todo, ela está falando de um lugar que existia antes do paraíso, antes de Jesus morrer na cruz, ok? Muito bem. Vamos dar sequência? Olha aí quanta coisa que a maioria dos cristãos não faz a mínima ideia. Pastor, então por que eu preciso saber? Porque a escola bíblica é para isso. É para alinhar muitas coisas que às vezes não se dá para parar num culto e falar. Amém? Lucas 16, 19 e 24. Vou falar aquele texto. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia de chagas à porta daquele, e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Para onde? Para o seio de Abraão. Pastor, por que seio de Abraão? Seio, ele te remete a um início, certo? Logo que você nasce, aonde que você vai ser depositado? No colo da sua mãe. Aonde que você vai ter o seu leite, o seu aconchego? No seio. Agora, seio não é só o que as mulheres têm. Essa estrutura aqui anatômica, ela é conhecida como seio, tanto no homem quanto na mulher, ok? Nós popularmente usamos para se referir à mulher, mas anatomicamente nós dizemos seio dessa estrutura das glândulas mamárias, ok? Agora, quando eu digo que eu estou indo para o seio de Abraão, por que de Abraão e não Jacó, Isaac? Porque a aliança de Deus foi feita com um povo, e lá começa toda uma história. E lá começa o preparar para a vinda de Jesus. E é por isso que aqueles salvos, eles eram depositados no seio de Abraão. Mas não para ficar eternamente lá. Porque Jesus faria o resgate deles para o paraíso, ok? Agora, olha que interessante. E morreu também o rico e foi sepultado. E aqui ele vai usar uma expressão, no português, e no inferno, mas a expressão original, ela usa o termo Hades. E no Hades, ok? Ou seja, aquele lugar anterior ao inferno, aquele lugar que o seio de Abraão ficava aqui, o Hades aqui, um abismo entre eles, ok? Ergueu os olhos e, estando em tormentos, aí comprova o que eu falei, está falando do lugar de tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha que interessante. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ou seja, teoricamente um ambiente muito próximo, a ponto de dar ouvidos, a ponto de se conseguir ter algum tipo de conexão. Ok? Mas hoje não é mais assim. Hoje é diferente disso. Hoje quem está salvo está no paraíso, quem está condenado está no inferno. E não mais há conexão, entende? Daí a explicação, que tem gente que diz, não, então o inferno se conecta com o céu e o céu com o inferno. Não, hoje não tem mais conexão. Hoje não tem como eu interagir quem está salvo e quem não está. Ok? Muito bem. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Olha o nível de tormento, a ponto de o cara desejar uma gota de água para ter algum tipo de descanso, ok? Muito bem. Então, vamos dar sequência. 1 Pedro 3, olha como ele vai dar luz também sobre isso. E tudo eu estou falando, como é que vai ser as coisas antes, como foram antes e como vai ser depois, entende? Porque são muitos ambientes, são muitas estruturas, que para aquele que está começando na fé, às vezes eu não vou chegar para ele e detalhar tudo isso, que a minha preocupação é a salvação. Essa é o principal. Mas que alguém que quer crescer na palavra, que quer crescer no entendimento, que quer entender de fato a Bíblia, ele começa a produzir um pouco mais, ok? 1 Pedro 3, 18 a 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto. Quem era o justo? Jesus, ok? Quem eram os injustos, no plural? Nós. Para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne. Mortificado na carne, pastor? Sim, porque quando Deus vem sobre você, o que morre em você? A sua carne. Ainda que você esteja vivo, a sua carne não tem mais poder sobre você, mas vivificado no Espírito. Pô, mas então por que eu não morro, pastor? Porque você é vivificado no Espírito. No Espírito Santo, ok? No qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Opa, pastor, aqui está falando de espírito em prisão. Pois é. Ele está dizendo que Cristo foi pregar aos espíritos em prisão. Lembra que eu falei que quando ali Jesus entrega a sua vida, ele não ressuscita no primeiro dia, ele vai ressuscitar no terceiro. Mas nesse interim, ele vai ir, como Pedro diz, e pegar aos espíritos em prisão. E olha o que diz aqui, os quais no outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus que esperava nos dias de Noé. Ele está dizendo que até esses camaradas aqui que foram rebeldes, agora estão vendo Jesus face a face. Jesus está aparecendo para esses homens em prisão e está falando assim, lembra lá atrás, quando Sete falava que haveria um remidor e vocês não acreditaram? Pois eu estou aqui como testemunha, ainda que hoje vocês não vivam mais, ainda que vocês não tenham me aceitado, eu estou como testemunha para dizer que a palavra de meu Pai é fiel e justa. E daí ele vai aqui, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas almas se salvaram, ok? Olha que interessante então, amados. Efésios 4, 7, 11, olha que legal. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo alto, levou cativo o cativeiro. Pastor, levou cativo o cativeiro os espíritos não estavam em prisão? A morte não tinha poder sobre eles? Mas agora Jesus tem o quê? A morte em sua mão. Jesus tem a chave do inferno na sua mão, ok? E deu-lhe dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão também antes tinha descido as partes baixas da terra. Efésios está dizendo isso. Então, quando você vê, quando nós falamos que Jesus desceu às partes baixas da terra, você tem que entender que nós não estamos criando uma regra. Nós estamos falando que está na palavra. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu para o céu. Quer prova disso? Lembra quando aquelas mulheres foram ao sepulcro? Você imagina a emoção delas quando elas têm conhecimento que não se tratava de um jardineiro. Se tratava de Jesus ressurreto.
Elas querem abraçar, elas querem tocar, porque elas estão vendo um homem físico. E agora elas reconhecem que é Jesus. O que Jesus diz para elas? Que elas não o toquem. Por quê? Porque ele estava, o quê? Ainda para subir ao Pai. Ele ainda não tinha se apresentado ao Pai. E o corpo dele não poderia ser corrompido. Ok? O corpo glorificado agora vai subir ao Pai. Mas pode ficar a pergunta, mas então o que ele ficou fazendo nesse intervalo aí de 3 dias? Efésios diz. Ele subiu, que é, se não também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Lembra do papo do seio de Abraão? Lembra que eu falei que ele não ficava lá no céu, ele ficava na camada mais baixa? Então veja como a gente vai respondendo todas essas coisas. Então, grave isso, ok? Que é um aprendizado para as nossas vidas. Agora, 1 Tessalonicenses 4, diz assim no versículo 13 a 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, porque tinha gente naquela época de Paulo que não tinha esperança nenhuma. Você imagina naquela época em que alguns já nem acreditavam mais na palavra, havia uma série de seitas, eu não digo nem de religião, de seitas, que diziam que a vida era mortal e que simplesmente, que o espírito era mortal e que simplesmente morrendo se acabava tudo. Começa a entrar uma tristeza, porque a pessoa fala, então a minha vida é definida em poucos anos. É para isso que eu vim? Paulo diz, não sejais ignorantes, não se entristeçais com aqueles que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu, esse ressurgiu, assim também os que em Jesus dormem. Pastor, quem é que dorme? Lembra da história da sepultura? Dorme o corpo. A alma não. Ok? Deus os tornará a trazer com ele. Os salvos vão se levantar. Mas pastor, e quem foi cremado? Deus vai restituir. Pastor, e quem foi velado? Deus vai restituir. Quem está no pó vai restituir. E como é que eu faço, Senhor, pastor? Porque veja, foi cremado. Amados, você crê ou não crê no poder de Deus que de um simples barro, de um simples nada, fez Adão e Eva? Então ele pode fazer com relação a nós. Às vezes nós cremos muito no que ele fez no passado, mas não cremos no que ele pode fazer no presente. 1 Tessalonicenses 4, na sequência aí no 15 a 17, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Lembra da conversa? Quem sobe primeiro no arrebatamento? Os que dormem. Ok? Agora, depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles. Amados, está na palavra. Eu estou lendo a 1 Tessalonicenses e eu ouvi pessoas comentando assim, pastor, eu vi lá um pastor que disse que arrebatamento é teologia do último século. Pastor, eu ouvi um pastor lá dizendo que arrebatamento não se falava nisso nos primeiros séculos da igreja genuína. Amados, então a pessoa não conhece 1 Tessalonicenses 4, ok? Arrebatamento está lá, ele vai acontecer sim. Seja antes da tribulação, seja no meio da tribulação, mas ele vai ocorrer, ok? Apocalipse 24, viu os tronos de novo, né? Vamos lá, ó. E novamente frisando o que nós falamos, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Até esses camaradas, como eu já falei aqui, vão reviver. Até os camaradas que foram maus, lá depois de 1000 anos, no grande juízo do trono branco, vão se levantar. Só que com um porém, se levantar para condenação. Olhem como Deus é justo.
porque ele vai levantar esses camaradas para olhar no rosto deles e dizer: sabe por que vocês estão sendo condenados? Por isto, isto e isto. Ah, mas eles já não estavam no inferno? Sim, mas eu estou falando da segunda morte, do lago do fogo ardente. Essa verdadeiramente é a segunda morte. Agora, se não bastasse isso, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, Apocalipse 20, versículo 14. Não é o pastor de vocês que fala. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de enxofre. Então, amados, só tem uma forma: por meio de Jesus. Eu creio que todos entenderam esses aspectos. Eu creio que nessas 3 aulas que nós fizemos de milênio, a gente conseguiu esclarecer quem vem antes, quem vem depois, quem vai entrar no milênio, de que forma vai entrar. E novamente eu friso: as maneiras como serão o galardão vai ser diferente. Alguns vão vir como o corpo de Cristo para reinar com ele no milênio. Outros vão ser comandados. Ok? Então existe diferença. Amém, amados? Tem mais coisas aqui? Deixa eu ver aqui. Mas são muitos assuntos e eu vou querer tratar com vocês de uma forma um pouco mais tranquila logo após uma outra aula, porque nós não temos tempo suficiente para entrarmos num tema novo. Amém? Tem alguma pergunta para nós? Alguém quer tirar uma dúvida com a gente? Tem sim. A Renata e o Luiz, eu não sei se é a Renata ou se é o Luiz, eles perguntam assim: pastor, então quem já estava no inferno irá novamente ser julgado depois do milênio? Isso? Oi, Renata. Oi, Luiz. Não, vamos esclarecer. Quem já está condenado, já está condenado. Ok? Só que, raciocina comigo. O cara que vai para o inferno, ele automaticamente, quando morre, a alma dele já desce para o inferno. Ele, automaticamente, tem consciência de que ele foi condenado. Mas ele, nessa fase, ainda não descobriu, não foi o próprio Cristo que chegou para ele com um livro e diz: por causa disso, disso e disso. Ele tem consciência no espírito dele que ele foi condenado. Se ele concorda ou não, se ele está lá blasfemando contra Deus no inferno ou não, mas ele sabe que ele foi condenado. Agora, olha que interessante. Esse lugar, segundo a Bíblia, é temporário. Porque o local de tormento eterno é no lago de fogo e enxofre. Só que nesse inteirinho, entre o cara que está condenado no inferno, que é o local temporário, e o cara que está condenado no local definitivo, Jesus, Deus, vai chamá-lo e diante dele vai pegar o livro da vida e vai dizer: olha, o seu nome está arriscado daqui, ou o seu nome não se encontra aqui, por causa disto, disto e disto. Então olha que interessante, a Bíblia diz que todos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações, terão que um dia reconhecê-lo. Então, que dia é esse? Porque para os salvos nós já reconhecemos agora. Agora o cara que foi condenado, que momento que ele vai reconhecer? No dia do juízo do trono branco. Ali ele vai se curvar diante de Deus.
Ali ele vai ver um Deus que ele disse que não existia, um Deus que ele dizia que era pequeno, um Deus que ele dizia que era morto, um Deus que ele condenava, fazia chacota. Só que agora, infelizmente, é para confirmar a condenação dele. Confirmar, ele já está condenado. Só que, agora com conhecimento dos atos da vida dele. O que levou Jesus e Deus a condená-lo? Amém? Alguém colocou mais alguma coisa, Tô? Dentro do que eu tô aqui, não. Não? Não Amados, aqui, né? Amados, nós estamos hoje aqui, né, como eu falei lá no início, fazendo bem dizer a live sozinho. Hoje não pudemos contar com o Mateus, ele teve alguns compromissos. Mas se você enviar as perguntas e nós não conseguimos responder em aberto agora para vocês, depois eu entro lá no Ministério Chama, respondo as questões, tá ok? Muito bem. Pastor, quero mandar no particular, não quero expor a minha dúvida, não quero que o senhor diga meu nome. Não tem problema, alguns têm escrito direto no meu WhatsApp. Você vê que eu não fico citando nomes, a não ser que a pessoa permita. O nosso foco é responder a questões. Ah, pastor, mas eu ainda estou com dúvida no assunto. Pode perguntar. Não, eu não tenho problema, dificuldade. Se eu tiver que falar 10 vezes, eu vou falar 10 vezes. Mas o nosso foco é que você entenda. Ok? Muito bem. Hoje à noite, amados, teremos culto, né? Houve por bem do pastor entender que eu pregasse hoje e ele prega na semana que vem. Se a gente puder contar com você também à noite, tá? Semana que vem, já estamos em junho, né? Fique atentos ao recado do pastor, eles vão colocar lá como vai ser organizado essa volta do povo à igreja. Infelizmente ainda temos algumas limitações, então observe o que vai ser publicado no Chama, interaja lá no Chama, lá está sempre sendo colocado os recados, ok? E não só no culto à noite que nós estaremos falando, mas durante a semana nós temos culto nas terças-feiras, ok? Nós temos trabalho nas quintas-feiras do discipulado. Creio que o Mateus também está nas quartas-feiras, ok? Mateus que sempre nos ajuda aqui, nos apoie esses trabalhos também, ok? Nos sábados temos o Projeto Chama, às 8 horas da noite. Se você é jovem, se você conhece um jovem, estimule ele a entrar. Às vezes ele não conhece o Projeto Chama, às vezes ele não conhece o Chama. Manda um link lá para ele para participar. E no domingo de manhã, novamente estaremos aqui para falar de um novo tema e assim por diante. Nos acompanhe lá no ministério, lá você vai ter todos os recados possíveis. E eu quero mais uma vez agradecer a sua atenção, agradecer o seu carinho. Parece que tem mais uma pergunta, amados. A Aline, a sua irmã, ela colocou aqui: em um dos meus sonhos no céu, eu ouvia Jesus falando que galardão era a proximidade com ele no céu. É verdade, né? A minha irmã, inclusive de sangue, agradeço, né, até a presença dela aqui, né? Significa um conjunto de coisas. Entre eles, lá no céu diz que há muitas moradas. Agora, não sei se você se lembra que na Bíblia diz que Deus vinha visitar o Éden, ok? A Bíblia também diz que lá no céu, quando Satanás resolve fazer, né, a sua rebelião contra Deus, ele fala: olha, eu vou montar o meu reino, eu vou levantar um lugar para mim em determinado lugar do céu. Por que ele diz isso? Porque ele sabia que num outro determinado lugar estava o trono de Deus. Então o céu, ainda que Deus sendo onipresente, onipotente, onisciente, ele escolheu um lugar dentro desse céu, dentro desse paraíso, dentro desse ambiente para ser o local onde ficará o trono dele.
Ok? Agora, aonde é que vai estar a sua morada? Qual o grau de proximidade seu com Cristo? Qual o papel que você vai fazer no milênio? Quando tiver os 1000 anos que Jesus vai vir com a igreja arrebatada, com os santos arrebatados, para governar na terra. Isso é galardão. Então, o que você vai representar lá no céu, aonde vai ficar a sua morada lá no céu, o quanto você vai ter de acesso a esse Deus, isso é galardão. Ah, pastor, mas isso está na Bíblia? Lembra que eu falei que vai ter 24 sacerdotes anciãos diante do trono de Deus, e Deus fala, não é para todos, é para 24 deles, ok? Então, da mesma forma que tem um ambiente para esses sacerdotes, para esses 24 sacerdotes, 24 anciãos, existe um outro ambiente para aquele que passou a vida inteira pregando, para aquele que passou vivendo com Cristo, para aquele que passou intercedendo, assim como um ambiente para aquele que aceitou Jesus nos últimos dias de sua vida. Amém? Alguém mandou mais alguma coisa? Não, nenhuma. Amém, amados? Então creia que tudo depende de nós, porque o que Deus poderia nos dar já foi entregue naquela cruz. Ok? Então, se você está em dificuldade, lembre que o sacrifício foi eterno. E que, Deus, eu quero lutar, Deus, eu quero me dedicar, Deus, eu quero me empenhar, mas não estou tendo força. Busque a presença dEle, busque a santidade dEle. Nós, como igreja, estamos aqui abertos a você. Tem mais uma pergunta, olha só que interessante. A Renata está perguntando, pastor, o galardão será somente após o julgamento do trono branco? Renata, essa é uma indagação que muitos fazem. Eu acredito que não. Eu acredito que aqueles que forem arrebatados, quando nós formos para a borda do Cordeiro, nós já vamos ter definidos o nosso lugar. Pastor, por que você acredita isso e não lá no grande trono branco? Porque quando nós viermos para o milênio, nós vamos ajudar Cristo numa determinada posição. Entende? Nessa terra. Então, como é que vai definir essa posição minha no milênio? Como é que vai definir essa posição minha nesse tempo? Se o galardão só fosse ser dado depois no grande juízo do trono branco. Lembre que o grande juízo do trono branco, ele só vai acontecer depois do milênio. Então a luz que eu puxo para nós, a luz que eu dou para vocês, é de que se no milênio nós já vamos ter uma posição, isso significa que aquilo que veio antes do milênio já definiu o nosso galardão. E o que foi? No momento que nós fomos arrebatados, que fomos para participar da grande bodas do Cordeiro, Deus agora vai dizer, olha, Renata, a sua vida, assim, 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 a você cabe esse galardão. Luiz, a sua vida, esta obra que você fez, esse trabalho que você fez aqui, foi testado no fogo e representou ouro, representou pedras preciosas, gerou prata. E então, nessa porção, te cabe esse galardão. E esse galardão vai definir a sua vida na eternidade. Os ambientes que você vai estar em Deus, o que você vai fazer no milênio, os locais que você vai ter de acesso a Ele e tudo mais. Amém? A Aline colocou aqui, em meu sonho, o galardão já era dado. Aí estamos com o testemunho até da minha irmã, que tem muita revelação também, né, por sonho. Deus fala muito com ela em sonho. Então você vê que ela teve uma visão de que aqueles que já estavam no céu já recebiam o seu galardão, né? Para quem já teve algumas visões espirituais sabe que até quanto às vestimentas, quando Deus te arrebata ao terceiro céu e você presencia algumas coisas,
você vai ver que até nas vestimentas elas são diferentes, ok? Amém, amados? Mas nós mostramos também na Bíblia, ok? Nós mostramos aqui com base na Bíblia de tudo isso. Novamente, eu friso o que já frisei antes, acesse as lives, acesse os trabalhos, temos os trabalhos dos mais variados durante a semana para que você não fique desamparado, ok? Mas a gente conta com você nesta noite, no demais da semana e no que for possível. Nos procure pelo WhatsApp ou quando a igreja voltar, até mesmo pessoalmente ou no caso de uma urgência, não se acanhe em nos procurar também. Estamos à sua disposição. Vamos orar? Amém? Pai, nós queremos colocar diante de Ti esta manhã e pedir que o Senhor fale com cada coração, com cada sentimento, que o Teu Espírito, Senhor, transforme as vidas, que Teu Espírito alinhe, Senhor, a direção do Teu conhecimento, Senhor, e dê a cada um a porção que Tu desejas fazer com cada um deles, ó Pai. Derrama a Tua graça no restante da semana, acompanha cada um, estende, Senhor, o Teu cuidado sobre toda esta igreja, sobre todo esse chama, e por cada amigo, cada parente que está ali participando conosco também, ó Pai. Nós Te agradecemos por este dia, pelo restante da noite, pelo restante da semana, e Te colocamos tudo diante das Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço, fiquem com Deus, mais uma vez obrigado pela presença e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?